Olá, detetives! Estão prontos para mais uma lição de hoje? Então, vamos lá. Primeiro, separa a revista, lápis e a Bíblia, tá bom? Então, em primeiro lugar, vou falar com o Papai do Céu. Senhor Deus, obrigada pela oportunidade de aprender mais o Senhor e que o Senhor venha acrescentar aos nossos corações a sua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Bom, detetives, antes de mais nada, detetive sempre tá com a senha na ponta da língua. Será que vocês já estão com a ponta da língua? Vamos lá, então vamos recordar a senha de hoje, tá bom? Vai aparecer aí na tela para vocês. E o mistério de hoje? O que nós vamos aprender hoje? Eu gostaria que vocês me ajudassem nesse desenho. O que vocês estão vendo? Será que vocês estão vendo mesmo que eu? Um homem emburrado? Tá bravo? Será por quê, hein? E o que acontece se de repente eu fizer isso aqui? Ué? De novo. Essa aqui é a pista do nosso mistério. O que tem a ver com a história de hoje? Anotem aí no lugar do mistério, tá bom? O que acontece quando Jesus muda a vida das pessoas? Bom, hoje, para desvendar o mistério, a gente vai ter que ir lá dar uma checada no noticiário, tá bom? Olha só esse furo de reportagem que você só vê aqui no nosso jornal. Nós estamos aqui em Galileia, que fica em Nazaré, e as pessoas estão comentando que o Messias vai nascer daqui, ele veio daqui, que nós temos esperado por tantos anos, né? O Salvador. E é uma jovem chamada Maria, recebeu a visita de um anjo e ele anunciou que ela ficaria grávida do Messias. Só que ela ainda é virgem. Isso é um milagre ou não é? Pois é, continue acompanhando essa história incrível. Ela agora está na casa da prima dela, Isabel. Está aqui também é outro milagre. A mulher era estéril e ficou grávida mesmo depois de idosa. É impressionante as coisas que estão acontecendo nessa cidade. Será mesmo? Será que ele é o Messias? Continue acompanhando o nosso jornal. Saiba mais no Jornal da Noite. Tchau, tchau. Que interessante. Você já viu nossa história muitas vezes, né? Mas eu vou dar uma pincelada em alguns fatos que talvez tenha passado despercebido. Depois que a Maria soube que ia ter um bebezinho especial, ela foi para a casa de Isabel. Só que ela não contou para Isabel que ela estava grávida. Ela ainda não aparecia a barriga dela. E a Isabel? Gente, não tinha WhatsApp na época, não tinha um telefone, não tinha internet. Não dava para avisar as pessoas, né? Então, a única forma de as notícias correrem é se uma contava para a outra. É claro, né? A gente tem a Bíblia porque as pessoas também escreviam, tá bom? Então eram as duas formas de comunicação mais eficientes da época. Eram através das cartas e através de falar um com o outro. Falava aqui, você falava ele, e aí a notícia se espalhava. Era no jornal da época. E isso aqui, quando a Maria chegou lá para ver a prima dela, ela ainda não tinha barriga, né? Tinha acabado de saber, né? E como hoje eu tinha falado pra ela que a prima dela estava grávida, então ela foi lá, né? Preciso ver isso, né?
Porque quem contou pra ela foi um anjo, não foi nem a prima dela. Chegou lá, a prima dela falou assim, o nenenzinho dela mexeu quando ouviu a Maria falar, Isabel, Isabel, tô aqui. E nesse momento que ele ouviu a voz da Maria, ele se mexeu, ficou todo feliz assim, dentro da barriga da mamãe. E daí ela se encheu do Espírito Santo e ele revelou pra ela que a Maria estava esperando Jesus. E aí então ela já chegou já falando, como você é bem-aventurada, o meu Senhor veio me visitar hoje, né? E começou, e sem a Maria nem ter contado pra ela, né? E depois disso, a Maria, segundo as escrituras, a Maria estava em Nazaré, né? Jesus não ia nascer em Belém. Não, perdão. Ele não ia nascer em Nazaré, ele nasceu em Belém. Ele estava em outra cidade. A Maria casou com José e continuou morando em Nazaré. Mas estava errado, porque Jesus, pelas escrituras, tinha nascido em Belém. Então, acredito eu que Deus mexeu os pauzinhos e mandou César, né, decretar uma lei que não tinha existido até então, que era o censo. Foi a primeira vez na história que as pessoas da época precisaram ir até suas cidades natais para poder fazer esse censo. E eu acredito muito que foi bem de propósito, porque bem na hora que a Maria estava de barrigão já, quase Jesus nascendo, mandou José para lá para a cidade e tinha prazo, não podia esperar o Jesus nascer, tinha que ser naquela hora. Para ir para a cidade certa, que Jesus tinha que nascer em Belém, não em Nazaré. E aí foi que, num lugar escondidinho, no escuro, porque imagino que não tinha muita iluminação lá, né? No meio da noite, Jesus nasceu num lugar que não tinha, só tinha Maria, José e os animais em volta, né? E então o anjo anunciou que Jesus nasceu para os pastores vieram e depois espalhou a notícia para onde Jesus estava, que tinha acontecido. Depois os reis magos vieram também guiados pela estrela e a notícia foi se espalhando. Muito importante um detalhe que me falhou agora. Jesus tinha um primo que era o filho da Isabel. O nome dele era João Batista. Deus enviou ele com uma missão extremamente importante. Ele ia anunciar a vinda de Jesus. A vida dele ia ser, o propósito dele, da vida toda dele seria isso. Então, Jesus mandou João Batista para ir abrir caminho para o ministério de Jesus. Então, era extremamente importante que fosse anunciado, que fosse falado sobre que Jesus estava vindo, né? Preparar as pessoas para isso, converter os corações, né? Se ninguém tivesse ouvido falar de Jesus, né? Acredito eu que o trabalho dele não teria sido completo. Então, essa parte de comunicação aí, vocês estão captando aí? Estão captando? Bom, aí depois que passou um período certinho, Maria e José levou Jesus para consagrar, foi seguindo certinho conforme as leis da época, tá? Então ele foi circuncidado. Quando é circuncidado, na época aí que dava o nome para criança, que depois a criança nasce 8 dias, né, os meninos, 8 dias, aí são circuncidados, e aí que eles ganham o nome deles, tá? E aí Maria pôs o nome de Jesus, conforme Gabriel tinha falado para ela, o anjo, e depois de um tempo foi levar até o tempo para consagrar, no tempo certo. Isso foi direitinho. Aí, quando chegou lá, ela com um bebezinho ainda, não falou nada, ela chegava quietinha. Ela não chegava, atenção, olha aqui, o Messias, e coisa. Não, ela chegava quietinha, né? Tanto que na Bíblia várias vezes repete a mesma frase, né? E ela guardava isso em seu coração. A Maria só ficava quietinha assim, né? Guardava em seu coração.
E aí ela chegou lá com o bebezinho, né? Imagino que tinham outros também, né? E logo a quem que veio aqui? O nome dele me fugiu agora. Simeão. O Simeão era um senhor, tinha recebido, né? Ele era muito fiel a Deus, né? Ele tinha recebido uma profecia dentro que ele não morreria até ele conhecer o Messias. E aí, quando ele viu o bebezinho, o Espírito Santo mostrou para ele que era o bebezinho. Ele chegou perto do bebezinho e falou assim: ai, agora eu posso morrer, Senhor, porque eu vi o Messias. E a Maria assim, né? E aí, logo depois dele, veio a Ana, que era uma profetisa. E também começou a ver, conhecer o bebezinho e começou a falar para todas as pessoas, né? Que finalmente quem estava esperando tinha nascido, né? Que era o Messias e tal. E aí se passaram 30 anos, né? E o João Batista, assim que ele alcançou uma idade, ele foi pro deserto e viveu a vida toda dele no deserto pregando. Foi a vida dele, né? Então, e ele quebrantava o coração das pessoas e falava de Jesus, que ele viria, tal. Algumas pessoas até chegavam a pensar que ele era o próprio Messias por causa das palavras muito sábias que ele tinha, né? Mas é porque ele já tinha se preparado desde a barriga da mãe dele que o propósito da vida dele seria esse. Aí, quando Jesus chegou, e também imagina, gente, ele estava no meio de muitas pessoas, ninguém conhecia Jesus. Eu não sei, eu desconfio que João Batista também nunca tenha visto o primo dele, porque eles moravam, né, não se viam tal, né? Não tinha Face, nada, né? E aí, então Jesus chegou para ser batizado, o Espírito Santo mostrou para João Batista que ele era o Messias, que ele tanto estava anunciando. Só que quando ele estava assim, meio longe ainda, ele falou: aquele, é aquele, é aquele. E aí João Batista falou assim: eis que vem vindo aquele que vem anunciado, o Messias, né? E aí Jesus pediu para ele batizar, né? Para cumprir direitinho também o que estava nas escrituras. João Batista não quis, né, na hora, assim, como assim, né? Você que tem que me batizar, como assim, eu, né? Imagina como se fosse, né? Para ele era, que é isso, não sou eu, né? Mas Jesus falou assim: não, eu tenho que fazer para cumprir as escrituras, né? Fazer tudo certinho conforme foi anunciado, né? E aí, então, Jesus é batizado e aí Deus revela para os céus e revela: esse é o meu filho amado, quem eu tenho tanto orgulho. Eu mudei um pouquinho, né? Aqui me comprazo, mas significa isso, que eu tenho muito orgulho desse meu filho. E aí a notícia começou a se espalhar, Jesus ficou super famoso, né? Enquanto ele estava lá no deserto, sendo provado, as pessoas começaram a contar do que tinha acontecido. Quando ele voltou, todo mundo estava falando dele já. E a partir daí, que ele foi batizado e foi tentado, ele começou a ensinar nas sinagogas. E todo mundo ficava admirado com a sabedoria dele, né? E contavam sobre ele, falavam sobre ele, né? E é interessante que Jesus precisava que se falassem dele, porque como de outra forma que saberiam quem ele era, né? Como ele expandiria, né? Tudo o que ele tinha para oferecer para o mundo, todo o conhecimento, todo o propósito da vida dele, né? Então ele precisou de muitas pessoas para trabalhar junto com ele. Bom, gente, tá começando aqui outro jornal. Pera aí que eu já volto, tá? Só vou ver essa notícia aqui rapidinho, tá? Que eu tava querendo assistir. Pera aí um pouquinho. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso jornal. Nós recebemos notícias de que
na tarde de ontem, 3 mulheres foram até o túmulo de um homem que morreu na sexta-feira à tarde e não foi encontrado. A pedra tinha sido removida e o corpo não estava mais lá, tinha desaparecido. Segundo testemunhas, dizem que 2 homens não identificados informaram que o homem tinha ressuscitado, que ele não estava mais ali. E o que elas estavam fazendo ali procurando o homem? Quem souber de mais notícias sobre essa, por favor, contate a nossa produção para a gente poder continuar atualizando os nossos telespectadores. Muito obrigada. Gente, cadê esse homem? Ele ressuscitou. E aí, as pessoas começaram a falar disso por toda a cidade. E quem acreditava que não pode ser. E todas as pessoas começaram a... Como um homem, nunca se ouviu falar que um homem tinha ressuscitado, né? E conforme estava, né, anunciado, né, que Jesus ia ressuscitar. E vocês estão ouvindo isso? Eureka! 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 Então, vamos lá anotar a Eureka de hoje? O que acontece quando Jesus muda a vida das pessoas? Anotem a resposta aí. Elas testemunham de Jesus e esperam a volta dele com alegria. Inevitavelmente, conhecer Jesus fazia as pessoas falarem dele. É como se você conhecesse alguém tão legal que você sai por aí contando dele. E é isso que acontecia sobre Jesus. É uma pessoa assim tão incrível, incomparável, as coisas que ele fazia e falava. E é por isso que, principalmente, quem conhece Jesus assim, depois é transformado. Espero que vocês tenham gostado da lição de hoje. Tchau, tchau. Até a próxima.